Deus seja louvado. Vamos, com a ajuda de Deus, ler a palavra que se encontra no livro do Apocalipse. O assunto da palavra hoje fala sobre o juízo final. E vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Glória a Deus. São poucos versículos. Então lemos aqui no capítulo 20 do livro de Apocalipse, a partir do versículo 11. E aqui fala sobre o juízo final. Como escapar da condenação desse dia? Porque vemos aqui que os mortos ressuscitaram, que a terra e o mar deram os mortos que neles haviam. O mar, a terra, o inferno, as sepulturas voltaram à vida para receber o Senhor Jesus, porque o Senhor vai se manifestar sobre as nuvens, como é promessa, vindo sobre as nuvens com os seus milhares de anjos, acompanhando e tocando a trombeta para despertar os mortos. E ali abriram-se os livros, abriu-se o livro da vida, e nós, os homens, os velhos e crianças, jovens e velhos, foram julgados segundo as suas obras, pelo que fizeram nesta vida por meio do corpo. E aqui muitos pregam que não precisam ter obras para se salvar, que a graça já abrange todos. Mas o Senhor veio ao mundo, ele não veio debalde, ele veio para resgatar o homem, a mulher, todo ser do pecado. O Senhor Jesus veio a esta terra, nasceu, cresceu, iniciou o seu ministério, foi batizado por João Batista no Rio Jordão, com a idade de 30 anos, escolheu para si os apóstolos e iniciou a pregação do reino de Deus. O Senhor Jesus trouxe o reino de Deus para nós, porquanto não havia um justo sequer sobre a terra. E aqui ele inicia dizendo, aqui foi revelado para João. João estava exilado e preso na ilha de Pátimos, pela perseguição que houve, e viu um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. É o livro onde está registrado os nossos feitos, a nossa vida. Tudo que fazemos nesta vida tem um registro, e é esse livro aqui, o livro da vida. Então, veja o que está sendo escrito a seu respeito nesse livro, porque esse livro será aberto. Aqui foi uma antecipação, uma visão daquilo que ainda vai acontecer na vinda do Filho de Deus. E os livros serão abertos. Cada um de nós temos o nosso registro neste livro da vida. Aperceba-se, desperta-te. Glória a Deus, tem jeito ainda. Enquanto a palavra, o convite está chegando, o Senhor está dando uma oportunidade para o arrependimento, para que a pessoa passe a viver com boas obras, porquanto o Senhor deixou as boas obras para que andássemos nela.
Glória a Deus. O Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Porque o Senhor Jesus veio neste mundo e venceu o pecado. Glória a Deus, não cometeu pecado. Ele só praticou boas obras. E nós temos que seguir o exemplo de Jesus Cristo, praticar boas obras. Glória a Deus, as obras de um verdadeiro cristão. Glória a Deus, para que as pessoas olhem você e digam: ele se converteu a Deus, ela se converteu a Deus. Eles são crentes na palavra de Deus, eles acreditam na palavra de Deus, eles servem a Deus na terra. Glória a Deus. E todos que vão comparecer perante o tribunal de Cristo e vão responder por tudo que tiver feito por meio do corpo, ou o bom ou o mal, ou as coisas boas que fez, ou as coisas ruins, tudo fica registrado. Mas uma maneira de apagar os registros que pesam contra a pessoa o Senhor deixou o arrependimento. Todo aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então o Senhor deixou o escape, que é o perdão. Então, se converter a Deus, confessar a Ele os pecados e indagar com Deus: Senhor, quero te servir pela vida ou pela morte. Senhor, perdoa os meus pecados. Eis que sou um homem pecador, sou uma mulher pecadora, cometo as faltas, os erros, não tenho força de fazer o bem. Me ajuda, Senhor. Todo aquele que obedecer, que crer na palavra, aceitar o convite da salvação e for batizado, os pecados são apagados pela fé em Cristo Jesus, pelo arrependimento. O Senhor diz: e dos seus pecados não lembrarei mais. E está escrito também que os pecados serão lançados nas profundezas dos mares, e deles não terei lembrança mais. Glória a Deus. Disse Deus, aleluia, está na palavra de Deus. Então temos o penhor, a segurança, a garantia do Senhor Jesus Cristo, que levou sobre si as nossas culpas, quando ele foi injuriado, foi morto, foi crucificado, foi morto naquela cruz. O Senhor levou sobre si as nossas culpas. Mas para isso, essa graça genuína do Senhor, porque não havia em ninguém merecimento. Então, o Senhor pagou as nossas dívidas para aqueles que crerem. O Senhor é uma porta que se abre, todo aquele que bate se abre. O Senhor diz: eu sou a porta, é a porta para a passagem para a vida eterna. E o Senhor não nega de abrir a porta para aqueles que procuram, que batem na porta da misericórdia. O Senhor abre e o Senhor salva. Glória a Deus. Precisa do arrependimento, e daí a pessoa renasce, a pessoa é batizada, ressurge ali uma nova criatura. As obras passadas são apagadas do livro da vida e começa a ser escrito novamente uma nova história. Esse creu em Jesus Cristo no dia tal, no ano tal, do mês tal, e só tem boas obras. Ele falha, mas ele vai na misericórdia de Deus e pede perdão, e o Senhor vai apagando e vai reescrevendo, glória a Deus, novamente as suas obras. Então creia na palavra de Deus, porque vai haver o dia do juízo. Eis que aquele dia vem ardendo como fogo, e não sobrará nem raiz e nem ramo, não sobrará nada sobre esta terra. E outro lugar diz que esta terra, ela se reserva como um livro para aquele dia, que ela se enrolará e que será queimada e destruída.
Então, mas eis que o Senhor fez um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça, e todo aquele que obedecer a palavra entrará nesta pátria celestial, onde não há tristeza, nem sofrimento, nem dor, nada de preocupação, só paz e alegria e uma vida eterna. Não há enfermidade, não há nada que preocupe, que venha molestar a pessoa, nenhuma preocupação. Vida eterna com abundância na glória, e verá a face de Deus. Aquele que crer, aquele que obedece o Evangelho, esse verá a face de Deus. Agora, os descrentes, aqueles que não dão atenção para aquilo que é de Deus, para a palavra, para o convite da salvação, esses verão o Senhor Jesus, glória a Deus, descendo, e haverá um grande arrependimento, mas não um arrependimento de vida para a salvação, mas um arrependimento de não ter crido na palavra quando a palavra chegou até ele, dele não deixar ela descer no seu coração, e como uma preciosa semente que é, e germinar e crescer. Esse que não deixou a palavra entrar e não obedeceu, esse terá um grande arrependimento, um grande remorso por não ter crido na palavra de Deus. Esse daí é tardio, não adianta mais, porquanto você tem que se arrepender enquanto está vivendo nesta vida sobre a terra, e a palavra chega o convite. Se você obedecer, você viverá com Cristo para sempre, com todos aqueles que fizerem o concerto do arrependimento, que forem batizados de acordo com a palavra de Deus, e andar também de acordo com a palavra de Deus, porque a palavra ensina os preceitos e nos dá os limites de tudo, os limites da segurança, os limites até onde podemos chegar. Glória a Deus, aleluia. Abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Está aqui, ó, em Apocalipse, capítulo 20, versículo 12. E todos foram julgados segundo as suas obras. Porque você pode ouvir por aí algumas pregações que uma vez salvo, sempre salvo. Não é assim não. Aquele que perseverar até o fim será salvo. A glória a Deus, que obedecer e guardar e seguir e continuar na caminhada com boas obras. As obras segundo a palavra de Deus. As obras do amor, da sinceridade, da honestidade, as obras da paz, glória a Deus, as obras que o Senhor Jesus deixou e ensinou para nós, que todo pai e toda mãe quer que o filho ande nas boas obras, que seja uma boa pessoa, uma pessoa do bem. O pai e a mãe, nesta vida, não se agrada dos filhos serem desobedientes e andarem fazendo coisas nesta vida que não convém. Então, busque meditar na palavra de Deus, entrar em oração e conversar com Deus, pedir força, pedir a guia de Deus, pedir entendimento, pedir luz, porque a palavra é para nós, é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Eis aqui a palavra de Deus, os ensinamentos, a doutrina santa. E aqueles que diz aí, alguns pregadores que não serão salvos pelas obras, o Senhor Jesus, sim, veio trazendo a graça, a salvação. A partir do momento que a pessoa recebe a palavra e aceita a palavra de Deus e se arrepende, obedece a palavra, é perdoado de todos os seus pecados. É perdoado, mas a partir dali tem que caminhar, servindo a Deus em novidade de vida, praticando boas obras, glória a Deus, aleluia, dando glória
e aleluia, e agradecendo a Deus e jubilando na paz, na misericórdia, nas virtudes de Deus. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, as sepulturas, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então, o julgamento é segundo as suas obras. Você creu, obedeceu, agradou a Deus, serviu a Deus pelas palavras de Deus, vida eterna. Você foi transgressor, você foi desobediente, você virou as costas, não obedeceu a palavra, é condenação. São duas coisas distintas, salvação e condenação. Procure entrar na cidade pelas portas, pela palavra, por Jesus Cristo, pela fé em Deus, pela fé em Jesus Cristo, glória a Deus. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Por quê? Porque não haverá mais morte. Glória a Deus. Acabou tudo, é vida eterna com abundância. Bendito Deus. E a palavra de Deus diz: bem-aventurado e santo aqueles que fizerem parte na primeira ressurreição, que morreram em Cristo, que morreram servindo a Deus, na obediência da palavra de Deus. Glória a Deus, porque é impossível agradar a Deus sem a palavra, sem o processo que a palavra ensina. Glória a Deus, aleluia. Pode ser bom, pode ser caridoso, mas tem que passar pela obediência da palavra, porque leia em 10 de Atos dos Apóstolos, onde havia um homem, Cornélio, pelo nome de Cornélio, um homem que praticava todas as boas obras e orava, jejuava, dava esmolas, ajudava os pobres e necessitados. E o Senhor mostrou para ele uma visão e mostrou para ele chamar Pedro, que estava numa determinada cidade, que Pedro ia dizer a ele o que ele precisava fazer. O anjo não disse diretamente para ele na visão, mas Deus honrou o teu servo aqui na terra, o vaso aqui na terra, somos um vaso do Senhor para falar da palavra, e Pedro também teve uma visão que seria procurado. Deus avisou os dois na visão. E assim Pedro foi chamado. Pedro se dirigiu até a casa, aquela cidade onde Cornélio morava, e Cornélio estava aguardando com toda a sua família, convidou os seus amigos, e Pedro chegou e o orientou e apregoou para ele o que ele precisava fazer. Um homem de bem e caridoso, e ele creu nos ensinamentos de Pedro, e Pedro batizou ele, e batizou também toda a sua família, e os seus amigos também que estavam ali se converteram e obedeceram a palavra de Deus. Porque Jesus, lá no Evangelho escrito por Marcos, no capítulo 16, versículo 15, está escrito uma ordem direta do Senhor Jesus, que disse: ide por todo o mundo e anunciai o evangelho a toda criatura, e todo aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Portanto, o evangelho está sendo pregado, apregoado, está sendo anunciado, a preciosa semente está sendo lançada. Creia na palavra de Deus, obedeça a palavra e seja batizado, seja batizada em água, sepultado com ele pelo batismo, por ele também ressuscitaste uma nova criatura pelo poder de Deus. Então sepulta-se no batismo o homem, a mulher, já pecador, pecadora, e ressurge uma nova criatura para servir a Deus em novidade de vida. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E aqui encerra esta palavra no versículo 15 do capítulo 20 de Apocalipse, sobre o juízo final. Temei a Deus e dai-lhe glória,
porque é chegado o seu dia. Glória a Deus, Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus.